Olá, eu sou o Thiago Marto, eu estou aqui para dar as boas-vindas a você que resolveu se inscrever nesse curso e te dar os parabéns por isso, porque você vai aprender um pouco mais sobre pregação transformadora. E a minha dica para você, tenha a Bíblia na mão, papel e caneta, porque vai ter muito conteúdo bom para você nessa aula. Bom, vocês não estão aqui para me ver, então eu quero apresentar a vocês o professor de vocês, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Que privilégio, Thiago, estar aqui com você, viu? O privilégio é nosso. Eu espero que esse tempo com você seja um tempo muito proveitoso, de crescimento, para melhorarmos aí essa área tão vital do nosso ministério, que é a pregação. Obrigado, Thiago, pelo privilégio. Obrigado, boa aula. Boa aula para você. Obrigado, Thiago. Pois bem, gente, nós vamos então tratar deste assunto da mais alta relevância, que é a questão da pregação. E eu quero ler com você um texto da Escritura que está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. A motivação em pregar é muito importante. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós não pregamos como um instrumento de comércio para vender a verdade. Nós pregamos a palavra de Deus na presença de Deus, para que pessoas, ao ouvirem esta palavra, sejam alcançadas pela graça e sejam salvas. E pessoas também, ao ouvirem esta mensagem, sejam edificadas. Eu gostaria hoje de enfatizar com você algumas verdades nesta aula primeira, nesta aula gratuita do curso Pregação Transformadora, na expectativa de que o que vamos falar aqui abençoe a sua vida. A primeira coisa é que a pregação é o instrumento que Deus estabeleceu para chamar os pecadores à salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Deus chama pelo Evangelho, Deus chama pela pregação. A pregação é a proclamação da verdade de Deus, da palavra de Deus, que é viva e poderosa. A Bíblia é o livro dos livros. Ela tem vida em si mesma. Quando ela é proclamada no poder do Espírito, ela tem o poder de agir, poder de gerar uma nova vida. E é por isso que Deus estabeleceu que a pregação é este instrumento de comunicação das boas novas, e Deus age por meio desta pregação para trazer as pessoas ao arrependimento para a vida e à fé salvadora. E quando você olha a Escritura, você vai ver que todos os homens de Deus, ao longo da história, comprometidos com esta causa do Evangelho, proclamaram a palavra. Você encontra isso em Noé, o pregador da justiça, pregou 120 anos. Você encontra isso nos profetas. Os profetas não foram primariamente aqueles que vaticinaram ou profetizaram o futuro, mas especialmente, principalmente, eles foram pregadores da palavra. Assim foi Elias, assim foi Eliseu, assim foram os profetas canônicos, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, como Oséias, Amós, Joel e tantos outros que Deus levantou para comunicar ao povo a sua palavra, a sua mensagem. Assim também acontece no Novo Testamento. O ministério
de João Batista, que andou por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Assim foi o ministério de Jesus. Jesus foi considerado pregador. Ele andou pregando a palavra nas suas jornadas evangelísticas itinerantes. Ele foi um pregador. Assim foram os apóstolos. Fundamentalmente, os apóstolos foram pregadores. Pedro se levanta no Pentecostes e prega uma mensagem cristocêntrica. A vida de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, o senhorio de Jesus. E o resultado foi extraordinário, cerca de 3.000 pessoas convertidas. O que você vai encontrar no livro de Atos é a pregação, oração e pregação, oração e pregação, oração e pregação, e é um instrumento que Deus vai usar para levar a igreja a um explosivo crescimento, que em menos de 40 anos o evangelho sai de Jerusalém, chega à cidade de Roma, alcançando todas as províncias do império, como Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Então, a pregação é o instrumento que Deus tem usado para chamar as pessoas ao arrependimento. Quando você vai para a história da igreja, é a mesma coisa. Os pais da igreja foram pregadores. Os pré-reformadores foram pregadores. Os reformadores do século XVI foram pregadores. Os puritanos da Inglaterra foram pregadores. Os avivalistas foram pregadores. E nós hoje somos herdeiros deste grande legado, que é a pregação da palavra de Deus. Deus edifica a igreja, Deus faz a igreja crescer e se multiplicar através da pregação da palavra. Não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo, pregamos na presença de Deus, pregamos para que pessoas sejam salvas e os salvos sejam edificados. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria que você prestasse bem atenção, é que a pregação não é apenas um instrumento para chamar os pecadores, a pregação precisa ser rigorosamente bíblica. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós não nos aproximamos do púlpito, pegamos o microfone para falar de nós mesmos, ou mesmo para falar da igreja, da denominação. Nós não nos levantamos para pregar um outro evangelho, um falso evangelho. Nós não nos levantamos para pregar autoajuda, para pregar uma teologia de prosperidade, dizendo para o homem que se ele se tornar um cristão, ele não vai ter mais problema na vida, ele não vai ter mais dificuldade financeira, que ele vai ficar rico. E então nós estamos vendendo esta mensagem otimista que leva o homem ao sucesso aqui neste mundo e que aqui está muito bom, porque o sucesso está todo aqui. Não, nós, ao nos levantarmos para pregar, precisamos definir o que vamos pregar. E Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Há uma grande diferença entre pregar sobre a palavra e pregar a palavra. A palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. Pregar a palavra significa que nós não somos a origem da mensagem, nós somos servos da mensagem. Pregar a palavra significa que o pregador não cria mensagem. Ele prepara o sermão, mas a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Em outras palavras, o pregador, ele é um arauto. Ele recebe a mensagem do rei e comunica a mensagem do rei com fidelidade, não podendo nem acrescentar, nem tirar nada daquilo que ele foi comissionado a pregar. É por isso que o apóstolo Paulo, se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto, diz que ele anunciou a eles todo o conselho de Deus. Ou seja, eu, como mordomo desta mensagem, não posso
dar apenas aquilo que me agrada mais e deixando de entregar aquilo que acho que não é tão palatável. Me permita ilustrar isso melhor. Uma das palavras que se usa para o pregador é que ele é um mordomo. A palavra grega era aquela pessoa que tomava conta da casa, administrava os bens de seu senhor, mormente a mesa, a despensa, o alimento. Não era responsabilidade do mordomo colocar comida na despensa. Não. Era papel dele, tendo a comida na despensa, preparar a melhor refeição, com todos os ingredientes que estavam na despensa. Ele não podia nem acrescentar nada lá, nem tirar nada de lá. A Bíblia é esta despensa de Deus. O cardápio já está aqui na Bíblia. Todo o alimento que as pessoas precisam para ter uma vida saudável está aqui na Bíblia. Nós, pregadores, somos os mordomos. Você pode pegar um filé mignon e fazer uma refeição ruim. Ou você pode ter alguns ingredientes que precisa de cuidado na elaboração para que esta refeição se torne apetitosa e nutritiva. Então, cabe ao pregador ir para as Escrituras e extrair das Escrituras aquilo que está lá. Ele não pode acrescentar nada, ele não pode tirar nada, mas ele precisa ter zelo nesse preparo. Como um chefe de cozinha dedica sua atenção para preparar o melhor cardápio, o mais apresentável, o mais saboroso, a fim de que esta mesa seja uma mesa farta e que as pessoas que se assentarem ao redor desta mesa possam receber todo esse nutritivo alimento, saudável alimento, saboroso alimento para o seu fortalecimento. Esse é o papel do pregador. Ele não cria mensagem, ele não gera mensagem, ele entrega a mensagem. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus, e é preciso que ele seja fiel na entrega desta mensagem. Isso significa o seguinte: eu não posso dizer assim, olha, eu já tenho um sermão, eu preciso agora encontrar um texto para eu encaixar meu sermão. Não, isso não é pregação. A pregação não brota do pregador, a pregação brota da Escritura, emana da Escritura. É por isso que João Batista, 400 anos depois que ninguém escutava um sermão, chamamos o período interbíblico de silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. 400 anos de silêncio profético, quando o primeiro pregador se levanta, ele abre a Bíblia, ele abre a Escritura, ele expõe a Escritura. Então, toda mensagem precisa ser o quê? Bíblica. Bíblica. Não é o fato de você ler um texto, ir embora do texto e nunca mais voltar para o texto. Ao abrir do texto, tem o compromisso de expor o texto. Expor o texto, porque a pregação precisa ser bíblica, precisa ser logocêntrica, logos, palavra, centralizada nas Escrituras. Mas me permita compartilhar com você um terceiro aspecto desta aula. A pregação precisa ser cristocêntrica. Gente, parece tão normal falar isso e tão básico falar isso. Mas se você perceber o que está acontecendo, Brasil afora, mundo afora, muitos púlpitos já abandonaram a centralidade de Cristo na pregação. Parece que o centro do universo é o homem. A mensagem é preparada e proclamada para agradar o homem, para atender ao homem, para colocar o homem no centro, no pivô, no epicentro do tema, do assunto. Mas isso não é pregação bíblica. A pregação é cristocêntrica. O apóstolo Paulo, chegando em Corinto, e Paulo vai dizer isso, uma cidade filosófica, a cidade dos grandes pensadores,
a cidade da filosofia, porque era uma cidade grega, ele diz o seguinte: olha, eu me propus a pregar unicamente Cristo e este crucificado. Eu não tenho outro tema, eu não tenho outro assunto. Eu não vou pregar sobre prosperidade, não vou pregar sobre riqueza, não vou pregar sobre o que o homem precisa, o que o homem quer, o que o homem deseja, que o homem é bom, porque o homem merece, porque o homem é isso, porque o homem é aquilo. Não, prega Cristo. Aliás, toda a Bíblia converge para Cristo. Ele está presente no Velho Testamento, no Novo Testamento. No Velho Testamento ele está presente nas suas muitas figuras, símbolos, tipos. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é a coluna de nuvem e a coluna de fogo que guiou o povo de dia e de noite. Jesus é o maná que caía do céu, a água que brotava da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo, pelo templo, pela arca da aliança, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Jesus, a realidade. Quando você vai para o Novo Testamento, tudo converge para Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Ele é o dono da igreja, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o edificador e protetor da igreja. Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote, ele é o profeta, ele é o centro da Escritura. Então, ao levantar-se para pregar, abre a Bíblia e prega Cristo, este crucificado. Em outras palavras, fale do sacrifício dele. Fale de que ele veio ao mundo não para ser um mestre de moralidade, não para ser um mártir de uma causa, mas fale de Cristo como aquele verbo que se encarnou, andou por nosso meio, vestindo pele humana, calçando as sandálias da humildade, para assumir o nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, tratando desta matéria, lá em Filipenses, chega a dizer que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz. A cruz está no centro da mensagem evangélica, porque foi lá na cruz que ele quebrou as nossas algemas, rompeu os nossos grilhões e nos tornou verdadeiramente livres. Que privilégio você e eu temos de nos levantar para anunciar esta boa nova, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Como pregador, você é o embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Como pregador, você é um arauto do Rei dos Reis, trazendo uma mensagem real e celestial para os homens, mostrando a eles o caminho da salvação, a porta do céu, o caminho para Deus. Que privilégio nós temos de sermos pregadores da palavra de Deus com uma mensagem cristocêntrica. Mas há uma quarta coisa que eu gostaria de enfatizar nessa aula gratuita, que tem o propósito de encorajar você a mergulhar mais fundo neste curso sobre pregação transformadora, nesta área tão vital para o seu ministério. A pregação é um instrumento que Deus usa para chamar os pecadores à salvação e edificar o seu povo. A pregação precisa ser bíblica. A pregação precisa ser cristocêntrica. Mas, em quarto lugar, a pregação precisa ser entregue, proclamada no poder do Espírito Santo de Deus. Não é a sabedoria humana, não é a eloquência, não é o método, não é
a última formatação metodológica que alguém inventou para você se tornar mais eficaz é o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, os nossos lábios, dizia Billy Graham, são lábios de barro. Me permita dizer isso a você com muito carinho. Por mais culto que você seja, preparado que você seja, por mais eloquente que você seja, por mais vibrante que você seja no púlpito, você e eu só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Você e eu, como pastores, podemos administrar os sacramentos, mas nós só podemos lidar com símbolos. Só o Espírito Santo pode aplicar as virtudes dos sacramentos no coração das pessoas. Somos limitados. É por isso que João Batista, falando para as multidões, disse: eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nosso papel é entregar a mensagem, mas a nossa dependência é do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer isso a você com total clareza. Quando Jesus ressuscitou e antes de ir assunto aos céus, lá no Monte Olival, no Monte das Oliveiras, tinha lá 120 pessoas, seus discípulos, sua família, as mulheres da Galileia, outros irmãos ali reunidos. E Jesus, antes de subir, disse assim para eles: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. E esta ordem não pode ser alterada. Por isso Jesus diz em Atos 1:8 assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, nós não conseguiremos cumprir esta ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos até os confins da terra, a não ser que nós estejamos revestidos com o poder do Espírito Santo. O profeta Zacarias já havia alertado sobre isso. Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, me permita dizer isso. O poder se recebe através da oração. É por isso que os apóstolos lá em Jerusalém, diante da demanda crescente da igreja, tomaram uma decisão. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por que oração? Primeiro, porque se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, você não terá virtude, poder do Espírito para pregar a palavra. Esse ministério é fundamental porque vivemos um tempo de tanta correria. As pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus em oração. E elas acham que apenas o preparo intelectual, acadêmico, é suficiente, mas não é. Não é. Não é. E nós não estamos dispensando nem você nem a mim do compromisso de estudarmos até a exaustão. Por isso Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de redobrados honorários. É trabalho, é esforço, é empenho, é sacrifício até. Mas toda essa preparação que é parte sua, responsabilidade sua e minha, não dispensa nem você nem a mim de dependermos totalmente da unção e do poder do Espírito Santo de Deus.
os púlpitos que mais colheram frutos para o reino de Deus foram aqueles cujos pregadores se dobraram em oração, clamando pelo revestimento de poder, pela plenitude do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo dá esse testemunho, tanto lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, quanto na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Que a pregação dele não consistia em sabedoria humana, mas em demonstração de poder, em demonstração do Espírito Santo de Deus. Talvez você precise gastar mais tempo de joelhos na presença de Deus do que com os livros. Às vezes nós temos fome de livros, mas não temos fome de Deus. E se você quer pregar com resultados que tragam glória para Deus e crescimento para a igreja, você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e ali estar a sós com Deus, para que Deus ministre ao seu coração, para que Deus revista você com o poder do Espírito Santo. E M. Bounds, que foi um piedoso metodista do século XIX, disse o seguinte: hoje nós estamos à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então a pregação é o instrumento que Deus usou e usa para trazer os pecadores à conversão e edificar o seu povo. A pregação precisa ser bíblica. A pregação precisa ser cristocêntrica. A pregação precisa ser banhada pelo óleo do Espírito Santo de Deus. Finalmente, a pregação espera-se que seja uma pregação expositiva. É claro que tem outros métodos, como, por exemplo, o método tópico, onde você trata de um assunto, de um tema, de um tópico, onde você lê um texto para extrair dele o seu tema, mas você percorre a Bíblia toda para ancorar seus argumentos. Ou você pode também adotar o sistema de sermão chamado textual, onde você lê de 1 a no máximo 3 versículos e tira dali seu tema e seus argumentos. Mas eu gostaria de encorajar você a crescer nesta área do terceiro tipo de pregação, que vai ser a base e o fundamento da nossa palestra aqui, do curso todo, que é pregação expositiva. Quando você lê um capítulo, um parágrafo, ou uma perícope, e você vai entrar no texto para ler o texto, para explicar o texto e aplicar o texto, tirando daí o seu tema e os seus argumentos. Eu acredito piamente que esse é o melhor método de pregação, até porque foi um método usado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pela maioria dos pais da igreja, pela maioria dos reformadores e pela maioria dos grandes luminares do púlpito cristão depois da Reforma. Você vai ter no curso uma análise profunda sobre este assunto, mas eu queria aqui lhe dar uma palhinha, uma introdução breve para você perceber o que é que eu quero dizer por isso. No meu livro Pregação Expositiva, eu trato dessa matéria, foi a minha tese de doutorado lá no Seminário Reformado de Jackson, que você pode resumir a pregação expositiva em 3 verbos, fáceis de memorizar, fáceis de colocar em prática. Primeiro, é a leitura do texto. Você ganha ou perde o seu auditório na leitura do texto. Meu conselho a você, leia o texto que você vai pregar 1, 2, 5, 10 vezes. Leia em voz alta. Obedeça rigorosamente
a pontuação do texto, as vírgulas, os pontos e vírgulas, os pontos, para você ter a entonação de voz correta. Se você está lendo, por exemplo, uma narrativa onde vários personagens estão interagindo, mude a tonalidade da sua voz quando você mudar de personagem. Dramatize, em outras palavras, a leitura do texto para que, na própria leitura, você já ganhe a atenção do seu auditório. O segundo verbo é explicar, explicar o texto. Esta palavra vem de uma palavra incomum para a maioria das pessoas, que é uma palavra mais técnica para o pregador, que é a palavra exegese. Esta palavra é grega e a ideia é extrair do texto o que está no texto. Ou seja, você não vai ao texto para impor as suas ideias, você vai para o texto para tirar do texto o que está no texto. Porque pregação nada mais é do que a explicação da palavra de Deus. Eu preciso explicar. Eu preciso trazer à tona, tornar claro, acessível, fácil de entendimento aquilo que eu estou explicando. Por isso não dá para você pregar expositivamente sem se preparar, sem estudar, sem pesquisar, sem ir fundo no texto. É por isso que eu sou um amante da pregação expositiva, porque quando você termina de pregar, o auditório não está encantado com você, está encantado com a palavra de Deus, é com a riqueza da palavra de Deus, porque este livro é de uma riqueza inesgotável, ele é a palavra do Deus vivo. Então eu não posso ir às Escrituras sem explicar o que está escrito aqui, trazer à tona o que está escrito aqui. Então isso é fundamental, ler o texto. Segundo, explicar o texto. Mas o terceiro verbo é aplicar, aplicar o texto. Dr. John Stott, no seu livro Entre Dois Mundos, disse que o sermão é uma ponte entre dois mundos, o texto antigo e o ouvinte contemporâneo. Se eu não construir essa ponte do texto para o ouvinte, eu não preguei. Porque não basta apenas você relatar verdades ou trazer à tona verdades. A pergunta que o ouvinte está fazendo é essa: e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Agora preste atenção. Tem pregador que já começa a pregação aplicando. Não, se você não tem base doutrinária, como é que você vai aplicar? Primeiro você traz a verdade, explana a verdade, explica a verdade, traz à tona o que está lá no texto. Depois, então, você aplica. Agora, tem pregador que explica, mas não traz nenhuma aplicação. Também não pregou. É necessário que o pregador vá para o texto, mergulhe no texto, tire do texto o que está no texto, faça um link, uma ligação com seus ouvidos. Olha, esta mensagem tem esta aplicação para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. De tal maneira que a pessoa que estiver sentada lá no último banco, lá no templo, vai entender, você está falando para ela, olhando nos olhos dela e trazendo da parte de Deus uma mensagem para ela, porque esta palavra é atemporal, nunca fica caduca, nunca precisa de ser atualizada, nunca precisa de ser ressignificada. A palavra de Deus é viva, ela é atual, ela é poderosa, ela é eficaz. Então, eu quero concluir essa minha fala dizendo o seguinte: você e eu, nós somos muito privilegiados. Os anjos de Deus, que são ministros de Deus em favor dos que herdam a salvação, gostariam de ocupar o nosso lugar e serem pregadores. Mas eles não são pregadores. Quando Cornélio estava orando em Cesareia Marítima, o Senhor apareceu para ele, um anjo apareceu para ele e deu para ele uma ordem: olha, manda alguém lá em Jope buscar Pedro, para ele vir aqui na sua casa e pregar o evangelho para vocês. O anjo não pregou. Foi preciso que Pedro viesse de uma outra cidade para Cesareia para pregar. Esse privilégio Deus deu para você e para mim.
Então, eu queria que você tivesse brilho nos olhos, que restaurasse aí no seu coração toda a alegria, todo o entusiasmo pelo ministério, que você entendesse que Deus concedeu a você um altíssimo privilégio. E eu termino com a experiência de Charles Haddon Spurgeon. Quando eu vejo hoje tantos pastores querendo muito na vida ser um vereador da cidade, às vezes um pouco mais, um deputado estadual, ou um sonho mais alto, um deputado federal, ou até mesmo quem tem o dom da administração, ser um prefeito da cidade, um senador da república, um governador de estado, e achando que isso é o máximo do sucesso na vida. Então, Spurgeon dizia assim para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que Deus ajude você, que Deus encoraje o seu coração. Tem muita coisa boa nesse curso, eu espero que você aproveite cada minuto desse curso para encorajar e enriquecer o seu ministério. Eu quero agora chamar o Tiago Marto, porque ele tem mais um recadinho para passar para você. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado. Antes disso, que aulão, hein? Obrigado. Que aulão. Mas olha, isso que você acompanhou na aula de hoje é uma pitadinha do que você vai encontrar no curso. Pastor, o que tem no curso Pregação Transformadora? Varão, tem tanta coisa boa. Nós vamos tratar da história da pregação. Nós vamos tratar dos vários estilos de pregação, dando exemplos, parando passo, cada estação parando, examinando juntos. Nós vamos tratar da pregação expositiva, indo fundo neste assunto. Nós vamos tratar de como usar boas ilustrações. Vamos tratar da apresentação do pregador, como é que ele se apresenta fisicamente, na sua vestimenta, nas suas palavras iniciais. Cuidado que ele tem que ter com a língua portuguesa, para não perder conexão com as pessoas. Então, é um curso completo. E a nossa oração, Tiago, é que esse curso possa revitalizar muitos púlpitos. Isso traga crescimento para a igreja, glória para Deus e expansão do reino. Bom, como você pôde notar, esse é um tema que tem muito conteúdo. Então, por isso eu convido você que ficou com a gente até o finalzinho da aula a se inscrever no curso. E você vai aprender passo a passo como preparar as suas mensagens de uma maneira transformadora. E aí todas as aulas vão acontecer online para que você possa assistir confortavelmente de qualquer lugar que você esteja no momento que você quiser, tá bom? E para você que nos acompanhou até agora, nós estamos oferecendo uma condição especial. O valor do curso é de R$600, mas nós vamos oferecê-lo a você por R$480. É uma condição imperdível para você acompanhar esse curso que é muito relevante. Então, se inscreva agora mesmo. Muito bem, então é isso. A gente agradece a sua companhia até aqui, a gente espera que você aproveite esse material que nós estamos disponibilizando para você. Reverendo Hernandes, a nossa gratidão ao senhor, viu? É um privilégio, Tiago, estar aqui com você. Muito obrigado pela sua fala tão oportuna, tão abençoadora. E a nossa expectativa é que centenas, milhares de pessoas possam fazer esse curso e serem encorajadas e edificadas, né? Sim. Então, gente, nosso carinho, nosso abraço. Deus abençoe vocês e até daqui a pouquinho, juntos nesse curso, tá bom? Um grande abraço.